E aí galera, sensacional, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as funções do que e as funções do ser. Como saber qual é a função de cada uma dessas classes, dessas palavras, e eu coloquei aqui uma série de frases para que vocês possam entender. Em primeiro ponto, é fundamental que você entenda que existem funções morfológicas do que e existem funções sintáticas do que. Algumas provas, inclusive, vão pedir a função morfossintática, que é a união da função morfológica com a função sintática. Quais são as funções morfológicas que o que pode exercer? Normalmente, o que exerce a função de pronome relativo, conjunção integrante, pronome interrogativo. As classes gramaticais são as funções morfológicas do que. Então, se alguém falar sobre funções morfológicas do que, está falando sobre as classes gramaticais que o que pode exercer. Ele pode ser um pronome, ele pode ser uma conjunção, ele pode ser também uma interjeição, ele pode ser uma preposição, o que pode ser um substantivo. Então, essas são as classes gramaticais que o que pode exercer. E as funções sintáticas? As funções sintáticas dizem respeito a sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, e essas funções sintáticas, elas ocorrerão quando o que for um pronome relativo. Então vamos lá, diferenciado isto para vocês, eu vou trazer uma série de frases aqui e vou dividir este vídeo em dois momentos. Neste primeiro momento eu vou colocar algumas frases, depois eu volto com outras frases para explicar outras funções que o que pode exercer. Então aqui eu tenho que você ainda não está pronto. Veja que há uma pergunta aqui. Mas o foco do que é uma admiração, um espanto, um susto. Observe que o que ele vem com um acento circunflexo. Observe que o que vem também com uma exclamação, dando uma ideia de espanto, admiração, susto. Quando isso ocorrer, significa dizer que o nosso que é uma interjeição. Esta é a classe gramatical, é a função morfológica daquele que. Que você ainda não está pronto. Todas as vezes que o que der uma admiração, um espanto, um susto, é uma interjeição. Ele vem com um acento circunflexo e com um sinal de exclamação. Na outra frase eu tenho que sair agora. Fique atento para este tipo de frase, esse tipo de construção. Observe que eu poderia muito bem substituir esse que por um de. E alguém pode dizer para você: tenho de sair agora. Tenho de ir embora agora. Tenho de passar agora. Certo? Esse tenho que sair agora, tenho de sair agora, é uma preposição. Então, quando o que vai ser uma preposição? Quando ele puder ser substituído pelo de. E normalmente dá uma ideia de necessidade. Tenho de fazer alguma coisa. Além disso, o que pode também ser retirado sem nenhuma perda para o sentido daquela frase. Observe a frase aqui. Quase que não consigo chegar a tempo. Observe que este que não tem nenhuma função. Eu poderia retirar e dizer a frase: quase não consigo chegar a tempo. Concorda comigo?
Quando eu puder retirar esse quezinho do nada e ele não fizer a menor falta, ele será uma partícula expletiva. Ele será uma partícula expletiva ou de realce. Quando é que ocorre a partícula expletiva ou de realce? Quando eu posso retirar e não faz a menor falta. Beleza? Não encontramos as pessoas que saíram. Não encontramos as pessoas. E aí, este quezinho pode ser substituído por as quais. Não encontramos as pessoas as quais saíram. Então, este que, ele exerce a função morfológica de pronome relativo. Quando é que o que é um pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, nós vimos aqui 4 casos, 4 casos do que? O primeiro é interjeição. Ele indica admiração, espanto, ele vem com acento circunflexo e uma exclamação. O segundo caso é quando ele puder ser substituído por de. Vai dar uma ideia de necessidade. Tenho de passar, tenho que passar. O outro é partícula expletiva. Eu posso retirar, que não faz a menor falta. Alguém pode perguntar para você, quem é que chegou? E nessa pergunta, quem é que chegou? Eu poderia simplesmente dizer para você, quem chegou? Por muitas vezes, inclusive, essa partícula expletiva, que é o que, ele vem acompanhado do verbo é. E dá para tirar o é e o quezinho. Então, aqui, partícula expletiva ou de realce. E também pode ser um pronome relativo quando puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Sensacional? Vou colocar outro quadro aqui para continuar com essas explicações para vocês. E dando continuidade então a essas questões da função do que e do ser, observe agora nessas próximas frases daqui. Que lindas flores. Quando eu tenho aqui o que ao lado de um adjetivo, esse quezinho, ele é um advérbio de intensidade. É como se eu dissesse, muito lindas as flores. Que lindas flores. Muito lindas flores. Então, ele sempre vem ao lado de um adjetivo. Ele é um advérbio. Ele vem ao lado de um adjetivo. Ele equivale a quão lindas são as flores. Então nós já vimos que o que pode ser uma interjeição, o que pode ser uma preposição, o que pode ser um pronome relativo, o que pode ser uma partícula expletiva, o que pode ser agora um advérbio de intensidade. Ele vem ao lado de um adjetivo e ele equivale a quão lindas flores. Se alguém disser para você, por exemplo, que belos olhos você tem, muito belos os seus olhos, ou quão belos olhos você tem, que belos olhos, isso é um advérbio. Esse que pode ser também um advérbio. Aqui, não encontramos as pessoas que chamamos. Não encontramos as pessoas as quais chamamos. E eu estou repetindo mais uma vez o fato desse que ser um pronome relativo, porque é exatamente a questão que mais aparece em provas. Normalmente ele é ou pronome relativo ou conjunção integrante. Lembra, quando é que o quezinho vai ser um pronome relativo? Quando ele puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. É o caso, inclusive, da frase abaixo. Não encontramos as pessoas de que gostamos. Não encontramos as pessoas das quais gostamos. Então esse quezinho também pode ser substituído por as quais.
ele também é um pronome relativo, neste caso aqui. Venha logo que é tarde. Aqui uma classe diferente. Venha logo, pois é tarde. Quando esse que puder ser substituído por pois, ele será uma conjunção explicativa. Estude que você será aprovado. Fala que eu te escuto. Estude, pois você será aprovado. Fala, pois eu te escuto. Venha logo, pois é tarde. Observe que, neste caso, o que pode ser substituído por pois. Então, ele é uma conjunção explicativa. Falou tanto que ficou rouco. Falou tanto que... Gente, uma dica. Quando vier um advérbio aqui, tanto, tão, um advérbio dando essa ideia de intensidade, e logo após o quezinho, essa dica é infalível. Logo após o quezinho você encaixa, ó, consequentemente. Quando logo após o quezinho você conseguir encaixar consequentemente, esse que será uma conjunção consecutiva. Falou tanto que consequentemente ficou rouco. Estudou de modo que passou. Estudou de modo que consequentemente passou. Sensacional? Desejo que você venha logo. Aqui, a partir do que, tudo pode ser substituído por isso. Claro, é um macete. E quando der para eu substituir tudo que vem depois do que por isso, ele será uma conjunção integrante. Não esqueça, quando eu disser, ó, eu quero que você passe, eu quero isso. Olha só, suponha que você esteja conversando com a sua mãe, e aí a sua mãe diz para você, ah, minha filha, eu queria tanto que você aprendesse português. E aí você responde para a sua mãe, mãe, eu também queria isso. Eu também queria isso, está exatamente substituindo que eu aprendesse português. Eu quero que você passe. Ah, Rodrigo, eu também quero isso. Esse isso é, eu também quero que você passe. Então ele equivale. A partir do que tudo pode ser substituído por isso. Eu tenho uma conjunção de que tipo? Integrante. E só um macete relembrando aqui, eu também terei uma oração subordinada substantiva, não se esqueça disso, beleza? Então aqui, essas são as principais funções morfológicas que o que exerce. Vou agora apagar o quadro e vou explicar para vocês as funções, algumas das principais funções do ser. Bom, vamos lá. Agora nós voltaremos com a questão da função do ser. E lembra que eu falei que o que pode ser uma partícula expletiva, quando eu posso retirá-la e ela não faz falta? Isso também ocorrerá com a palavra ser. Eu não sei se você lembra, por exemplo, mas há um ditado popular antigo que diz assim: vão-se os anéis e ficam os dedos. Eu poderia dizer essa frase: vão os anéis e ficam os dedos. Esse sezinho pode ser retirado. Aqui diz: passavam-se os dias e nada acontecia. Eu poderia dizer: passavam os dias e nada acontecia. E quando eu posso retirar, isso é uma partícula expletiva ou partícula de realce. Aluga-se carro. Olha para cá. O que é que aluga-se? Eu tenho uma resposta: carros. Se eu perguntar quem é que aluga-se, realmente eu não tenho resposta. Mas se eu perguntar o que é que aluga-se,
eu tenho resposta. Então, todas as vezes que eu perguntar quem é que, ou o que é que, e eu tiver uma resposta, a possibilidade disso ser uma partícula apassivadora é muito grande. Todas as vezes que você perguntar quem é que, o que é que e tiver resposta, lembra, partícula passivadora. Observe que nós temos a frase passiva sintética. O carro é alugado por alguém. Olha como dá para passar para a passiva analítica. Carro é alugado. Aluga-se carro. Eu pergunto quem é que e o que é que e eu tenho uma resposta. Na frase abaixo eu tenho precisa-se de vendedores. Eu sublinho o verbo e eu tento encontrar o sujeito. Com quais perguntas? Quem é que? O que é que? Quem é que precisa-se? Não há resposta. O que é que precisa-se? Também não há resposta. E você pode até dizer, o que é que precisa-se? De vendedores. Mas não. A pergunta que é, precisa-se de quê? Observe que eu tenho uma preposição. Isso jamais poderia ser o sujeito da oração, porque eu tenho aqui um termo preposicionado. Quem precisa, precisa de alguém. Isso é um objeto indireto e não o sujeito. Olha, comparando a frase acima. O que é que aluga-se? Carro. Então, carro é a resposta. Aqui, o que é que precisa? Se você pode até pensar de vendedores, mas você vai lembrar logo disso daqui, ó. Isso é uma preposição. Sensacional, galera. Então aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Essezinho vai ser um índice de indeterminação do sujeito, porque eu pergunto quem é que, o que é que, e eu não tenho resposta. Observe que o verbo está na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, índice de indeterminação do sujeito. Inclusive essa frase ficaria errada se fosse precisam-se de vendedores. Nas provas, os verbos que mais caem são precisar e necessitar. Perfeito? O outro, ele se atribui muito valor. Sublinha o verbo. Quem é que se atribui muito valor? Ele. E ele atribui muito valor a quem? A ele mesmo. Eu atribuo muito valor a este lápis. Então, quem é que atribui muito valor? Ele. Ele atribui muito valor a quem? Ao lápis. Não é o caso. Olha, Rodrigo se atribui muito valor. Eu pratico a ação de atribuir e eu também recebo essa ação de atribuir. Eu pratico e eu recebo. Quando eu pratico e eu recebo, isso é um pronome reflexivo. Lembra disso? Rodrigo se riscou. Quem é que riscou? Rodrigo. Rodrigo riscou quem? Ele mesmo. Ele pratica e ele sofre ação. Portanto, é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo. Não sei se vale a pena. Lembra? Eu pego tudo que vem depois e eu substituo por isso. Mas não era para o que, Rodrigo? Sim, mas também vale para o se. Assim como que o se pode ser uma conjunção integrante, quando tudo a partir dele puder ser substituído por se. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei isso. Então eu tenho uma conjunção integrante.
se vale a pena, eu irei. Olha, caso valha a pena, eu irei. Claro, aqui eu tenho uma conjunção condicional, porque pode ser substituído pelo caso. Se der para substituir por caso, se equivaler a caso, é uma conjunção condicional. Inclusive o verbo vai mudar. Aqui, ó, se vale a pena, caso valha a pena. Vai mudar o verbo, mas o sentido é que importa. Então, se pode ser uma conjunção condicional. Eu espero que você tenha entendido essas frases daqui sobre a função do ser. Ajuda você a entender melhor, certo? As funções que o que pode exercer, as funções que o ser pode exercer. Eu tenho convicção de que você será aprovado. Tenha muita fé, muita esperança nisso. E você está fazendo a sua parte, você está estudando. Então acredite nisso, você vai passar, certo? Forte abraço, até o próximo encontro aqui no Português Sensacional.